Então, agora nós vamos ver a imagem do crânio, tá? Então, aqui mostra o cérebro, certo? O crânio. Nós vamos ver muito mais outras imagens de outros ângulos, tá bom? Que vai ficando mais fácil a compreensão. O cerebelo, tá? Que é aqui embaixo, aqui do lado, certo? Nossa língua, os músculos, certo? Epiglote, laringe, esôfago, vértebras, tá? Então, no interior do crânio, encontra-se o cérebro, que é o órgão mais importante do sistema nervoso. Ele é o responsável pelos atos conscientes e inconscientes da inteligência, da memória, do raciocínio e das imaginações. Na face, o nariz, a orelha e a boca, que fazem parte dos órgãos dos sentidos, responsáveis por levar informações ao cérebro, certo? Aqui fala do tronco. Então, tá falando de cada parte dos grupos, certo? Que foi dividido. Então, aqui o tronco é formado pelo pescoço, a nuca, o tórax, o dorso, a região glútea, o abdômen e o quadril. Lembra que eu falei para vocês que o tronco não é só a nossa parte dos ombros? Então, aqui tá mostrando para vocês que é desde o pescoço, da nuca, o tórax, o dorso que é as nossas costas, certo? A região glútea e o abdômen e o quadril. No caso, pessoal, a região glútea seria mais assim, a parte dela mais superior, certo? Ali perto do cóccix. Porque ela mais para a parte inferior já se torna mais a parte também dos membros inferiores, ou seja, que faz parte das pernas, né? Porque já está mais na região inferior. A parte dos órgãos que compõem o corpo humano situa-se no tronco, tá? Então, a maior parte, tá no tronco. A maior parte dos órgãos que compõem o corpo humano tá no tronco. Por que ele fala isso? Ele fala dos órgãos, certo? Não está falando de estrutura. Quando a gente cita órgão, a gente está falando do estômago, nós está falando do coração, certo? É isso, nossos órgãos. Então, ele cita o nosso baço, o nosso fígado, tá? O nosso pâncreas, são nossos órgãos, tá? Então, a maior parte, tá? O intestino grosso, o intestino delgado, a maior parte está no tronco, a maior parte dos órgãos do nosso corpo. No tórax estão localizados o coração, que é um órgão muscular que bombeia o sangue para as diversas partes do corpo, e os pulmões, órgão esponjoso responsável por oxigenar o sangue. E aqui começa a falar dos membros. Membros do corpo humano são responsáveis por toda a mobilidade que temos. Eles dividem-se em superiores e inferiores, tá? Então, aqui nós vemos desse lado, tá mostrando o esqueleto, e ali separou, tá mostrando a parte superior, certo? Que é a parte dos nossos ombros, dos nossos braços, nossos antebraços, nossas mãos, tá? Então, aqui fala que os membros superiores são formados pelos ombros, os braços, cotovelo, antebraços, pulso e mãos. Então, os braços, o corpo humano é formado por dois braços, o esquerdo e o direito, sendo o húmero, lembra o húmero que eu citei lá no comecinho? O único osso presente nesse membro. Então, quando eu falo do meu braço, o único osso que existe nele é o húmero, tá? Antebraços. Essa parte se chama antebraço, localizado entre o cotovelo e os punhos. Os antebraços são formados por dois ossos, rádio e ulna, certo? Ombro. Os ombros chamados também de cintura escapular, tá? Porque nós temos a nossa escápula aqui em cima, são formados por dois ossos, a clavícula e a escápula. As nossas mãos, lembra que eu falei das nossas mãos? Então, é formada por duas mãos, tá? O nosso membro superior. Então, é constituída por 5 dedos cada. Então, os ossos da mão são os ossos do carpo. Dentro deles,
nas nossas estruturas existem 8 ossos. Os ossos do metacarpo são 5, porque lembra que eu falei que são esses ossinhos do nosso dedo? Então, são 5, tá? E os ossos dos nossos dedos são 3, das nossas falanges. Lembra que eu também falei das nossas repartições? Então, são 3, certo? Aqui os nossos membros inferiores, pode ver que pega desde a pelve do nosso quadril, tá? O nosso quadril, ele tem muitos nomes, mas o correto na anatomia é pelve, tá? Cintura pélvica. Então, desde a pelve até os nossos dedos nos nossos pés. Então, são formados pela pelve, coxas, joelhos, pernas, tornozelos e pés. O nosso quadril, pelve, bacia ou cintura pélvica, é um local de transição entre a região do tronco, ou seja, entre a parte superior e dos membros inferiores. Então, a nossa cintura pélvica é que dá toda aquela mobilidade, a nossa transição entre membros superiores, membros inferiores, certo? É formado pelos ossos íleo, isquio, sacro, pubis, tá? E nas mulheres, essa estrutura é mais larga. Por quê? Porque a mulher, ela precisa fazer o parto, certo? Né? Ela fica grávida e quando no parto, então, a cintura pélvica da mulher, ela fica até maior quando a mulher está grávida, né? Então, nós mulheres temos a cintura pélvica maior que a dos homens. Coxas estão localizadas acima do joelho, tá? E atuam na sustentação do nosso corpo, certo? Elas são formadas pelo maior osso do corpo humano. Outra questão, existe muito esse fato de se confundir, às vezes numa atividade, numa pergunta, e ter essa dúvida, qual é o maior osso do corpo humano? E as pessoas muitas das vezes citam o úmero, citam outro osso, tá? O úmero, ele é o maior osso, mais aqui do nosso braço, tá? Mas o maior osso do corpo humano é o fêmur, que é o osso que compõe a nossa coxa, tá? Toda essa parte da nossa coxa, certo? É o fêmur, o maior osso do corpo humano. Então, as pernas possuem a função de sustentação do corpo e estão localizadas entre os joelhos, tá? E os tornozelos. Elas são formadas pelos ossos, a tíbia, tá? E a fíbula. Os pés. O corpo humano é composto por 2 pés, sendo que cada um deles possui 26 ossos, a saber, os tarsos. Então, nos nossos pés, não muda nada diferente das nossas mãos. Aqui em cima do nosso pé, ou seja, tá? O nosso peito do nosso pé, ele é chamado de tarso, diferente da nossa mão, que é carpo. No pé é tarso, tá? Os nossos ossinhos do dedo do pé, que são 5 também, são chamados, tá, de metatarsos. Lembra, na nossa mão, metacarpo. Nos nossos pés, metatarsos, certo? E nos pés que se torna igual da mão, falanges, que é os nossos dedos. Aqui são os planos anatômicos, certo? Então, para facilitar a correta localização espacial das partes do corpo, são definidos os planos anatômicos. Cada plano representa um corte, certo? Do corpo, dividindo-se em partes. Importante destacar que podem ser feitos vários cortes no plano. Então, eu posso ter um tipo de plano, tá? E nele fazer vários cortes, tá? Aquele plano ter um nome por ter sido um corte, mas dentro dele eu fazer vários outros cortes, certo? Paralelos uns aos outros. Então, quando nós falamos em plano frontal ou coronal, o que é esse plano? Ele corta verticalmente de um lado a outro, passando pela sutura coronal, tá? Frontal ou coronal, tá? Coronal a gente sempre vai lembrar lá de cima, do nosso crânio, certo? Do crânio, ou seja, próximo às orelhas. Todas as estruturas localizadas à frente são chamadas anteriores e atrás são posteriores.
Então, aqui, ela já está falando que vai cortar o nosso corpo, certo? Num plano frontal ou coronal, desde o nosso crânio. Então, vai pegar no nosso crânio e o que eles falam? Que a parte anterior é a da frente e a posterior é de trás. Então, já está falando como que vai ser cortado, certo? Então, aqui eu peguei uma maçã para ficar melhor para ensinar, para explicar. Então, aqui nós temos uma maçã, certo? Aqui é o nosso corpo, correto? Nosso corpo, imagina um corpo é a maçã. Então, nós temos a nossa frente. Então, aqui é a minha frente, tá? Aqui é a frente do nosso corpo, nossa parte ventral, tá? Então, como que vai ser esse corte? Ele vai separar a parte anterior, que é a minha parte ventral, da frente, da nossa parte posterior. Então, vai ser um corte que vai separar o meu corpo da frente da parte de trás, certo? Então, nada mais que nada, ele vai fazer isso. Separou a frente de trás. Então, separou, cortou, foi um corte coronal ou frontal, certo? Aquele que corta, que separa, tá? Um corte. Separa em partes anteriores e posteriores, ventral, dorsal, certo? Frente e trás. Essa é o corte. Então, ele pegou lá e fez o corte. Tá aqui em cima da minha cabeça. Fez o corte, separando o corpo em frente e costa, tá? Esse é o nosso plano coronal ou frontal. Nosso plano sagital, tá? Corta o corpo verticalmente em duas metades, direita e esquerda, passando pela sutura sagital do crânio, ou seja, pela testa. Se o corte for feito bem no meio do corpo, é chamado plano mediano, sagital mediano. Por que mediano? Viu ali onde está escrito? Se for bem no meio do corpo, toda vez que nós fazemos um corte reto na metade do nosso corpo, chamamos de plano mediano, medial, linha medial, tá? Então, esse plano nada mais é, certo? De pegar o meu corpo, outra maçã aqui, e separar. Esquerda, direita, tá? Não sei como para vocês verem, talvez está em posição errada. A minha direita e a minha esquerda para vocês. Mas é isso, quando eu separo o meu corpo em direita e esquerda, certo? Então, esse é meu plano sagital. E aqui eu cortei ela bem reto mesmo, bem na linha, bem no meio da maçã. Então, eu tenho um plano, uma linha mediana dentro do meu plano sagital, certo? Então, é outra questãozinha também, às vezes que pode cair numa atividade, numa prova. Então, quando surge essa questão, o corte que é feito verticalmente em duas metades, né, direita e esquerda, e às vezes a pessoa vai ver que tá lá, porém, na questão continua, certo? Quando é esse corte, tá? Então, vem lá a pergunta, qual o plano que corta o corpo verticalmente em duas metades, direita e esquerda, e que bem cortado ao meio, se o corte for bem feito ao meio, tá? Do corpo, é chamado plano mediano, tá? A pessoa vai lá e coloca, às vezes, plano mediano como resposta, tá? E não é o plano sagital, certo? Linha mediana, então, ele foi um plano mediano, mas subdividido dentro do plano sagital. O plano correto é sagital, quando eu divido o meu corpo em duas metades, tá? Então, diferente desse daqui, que eu cortei lá, separando frente e trás, esse daqui, eu peguei a faca, certo? E fiz um corte no meu corpo aqui, ó, desde a testa, certo? Ou cranial, como ele fala, né? Sagital do crânio. E divido numa linha reta o meu corpo e corto, divido duas metades.
Então, metade do meu corpo vai ficar para um lado e outra metade do outro, direito e esquerdo, certo? Esse é o plano sagital. E temos o nosso último plano, nosso plano transversal ou horizontal, certo? Que corta o corpo horizontalmente, quer dizer, na transversal. Todas as estruturas acima do plano são chamadas superiores e as abaixo inferiores, certo? Então, aqui, para explicar para vocês, fiz o corte, tá? Então, tudo que for para cima, transversal, horizontal. Então, eu pego a faca e vou cortando assim, transversal, nesse modelo, desse corte. Então, eu peguei lá o meu corpo e fiz esse corte. Então, o transversal é quando eu separo o superior do inferior, tá? Lembra lá no comecinho que ele falou pra gente, que foi falado, que dentro de um plano eu posso fazer vários outros cortes paralelos entre eles? Tá tudo bem. Então, eu fiz aqui, já fiz o meu plano, tá? O meu plano transversal. Separei o superior do inferior, certo? Dentro dessa parte que eu separei, eu quero cortar ela em várias partes transversais. Então, eu vou pegar a faca e vou cortar em várias partes, em várias rodelas, aqui no caso da maçã, e separar em várias partes transversais. Tranquilo, certo? Mas não deixa de ser o meu plano transversal, tá? E aqui tem o desenho mostrando para vocês, tá? Na parte rosa, sagital, tá vendo? Bem dividido o meio do corpo, horizontal. Lá embaixo, olha o corte. Divide o superior do inferior. E o coronal ou frontal, que divide frente e trás do corpo, certo? Eixos e movimentos anatômicos. Os eixos são linhas imaginárias que perfuram os planos perpendicularmente. Os movimentos anatômicos são relacionados aos eixos, ou seja, as articulações se movimentam pelo ponto de ligação representado pelos eixos. Vamos lá então entender. Aqui é um desenho que embaralha um pouco a mente na primeira vez que nós olhamos, mas depois dá para ir entendendo. Então, juntou todos os nossos planos, fez um conjunto de todos eles, certo? O verdinho lá, ó, nosso plano horizontal, o azul o coronal e o rosa o sagital. Então, juntou todos eles. Então, o eixo antero-posterior ou sagital passa pelo plano frontal, indo da frente para trás. Nossa, meio complicado. Ele deu um exemplo da abdução. Movimento no eixo antero-posterior. Antero-posterior. Antero vem de anterior, nossa frente. Posterior, nossa trás. Como as articulações dos ombros e quadris, afastando do plano mediano do corpo. Exemplos: levantar o braço, se curvar à frente. Então, ele deu o exemplo de abdução. O que é esse eixo? Um exemplo, ele falou de levantar o braço, certo? Quando eu levanto o braço, eu estou bem distante, o meu braço está bem distante da minha linha mediana. Ele estou ali, ó, afastando do plano mediano, do meio do meu corpo, da metade do meu corpo. Então, antero-posterior, tá? Então, a gente lembra do movimento de abdução, quando eu levanto o meu braço, certo? Ou os quadris, que serve para a gente se curvar, tá? Para a gente agachar. Adução, movimento que aproxima do plano mediano. Exemplos: abaixar o braço, quando eu abaixo. Voltar o tronco à posição ereta, ficar reto, certo? Eixo látero-lateral ou horizontal. Passa pelo plano sagital, indo de um lado ao outro, certo? Deu um exemplo de extensão. Movimento no eixo horizontal, que provoca o aumento do ângulo entre duas estruturas ósseas, afastando-as. Exemplo: esticar o braço à frente, tá? Então, movimento no eixo horizontal que provoca o aumento do ângulo entre duas estruturas ósseas.
quando eu estico o meu braço, certo? E aqui fala da flexão, quando eu dobro o meu braço, certo? Trazendo a mão para perto do ombro. Diminuição do ângulo entre duas estruturas ósseas. Então, a gente pode chamar a extensão e a flexão como nosso eixo látero-lateral ou horizontal, tá? Eixo longitudinal passa pelo plano transversal, indo de cima para baixo ou vice-versa. Então, rotação medial ou interna, movimento no eixo longitudinal que gira o membro de fora para dentro, direção do plano mediano, tá? Então, gira o membro de fora para dentro, tá? Então, a gente sempre pega o exemplo do nosso braço. E rotação lateral ou externa, movimento que gira o nosso membro, tá? Pode ser o nosso braço, de dentro para fora, direção do plano lateral. Certo? Os eixos é um pouquinho assim, complicado da gente assim entender, né? Da gente imaginar como eles são. Mas aqui tá mostrando de novo no desenho para vocês, eixo horizontal, certo? Longitudinal, tá? E o eixo sagital. Conceitos anatômicos. Deixa eu ver só o horário aqui. Normal é tudo aquilo que está presente na maioria das pessoas, tá? Então, aqui, o mais frequente, um dado puramente estatístico que determina um padrão de normalidade. O que é normal para todo ser humano? Ter 2 mãos, ter 5 dedos em cada uma delas. Variação anatômica, tá? Variação, aquilo que já varia, que já se torna um pouco diferente. É uma diferença do normal, tá? Que não prejudica em nada a função ou o indivíduo. Deu um exemplo da ausência da veia intermédia do cotovelo, tá? Que a pessoa às vezes pode vir com alguma variação nela, mas que não interfere na função do braço, tá? Não muda. Então, é quando tem uma variação, tá? A pessoa tem alguma coisa que é diferente do que é normal para todo mundo, mas que não muda em nada, não altera a funcionalidade daquele membro, daquele órgão, daquela estrutura, daquele tecido, certo? Anomalia. Quando nós falamos anomalia, é anormal, tá? A gente já sabe que alguma coisa está anormal, anomalia, o que não é normal. É uma alteração morfológica que diferencia do normal, trazendo prejuízo. Então, diferente da variação anatômica para anomalia, que a anomalia ela já prejudica a função. Diferente, tá, da variação anatômica que não prejudica em nada. Porém, é compatível com a vida. Por mais que prejudique alguma função do corpo, tá? Ela é compatível com a vida, a pessoa consegue viver, certo? Exemplo, ter um dedo a mais na mão, fenda palatina. Quantos bebês nascem com o céu da boca aberto? Fenda palatina, certo? E não morre. Irmãos siameses, tá? Monstruosidade. É uma alteração morfológica que diferencia também do normal, trazendo também prejuízo à função, sendo incompatível com a vida. Então, já é diferente da anomalia. Ela também prejudica a função, porém, não vive, não é compatível com a vida, tá? Na figura, então, é possível a gente perceber que ali na setinha branca da imagem, certo? Tá indicando que o terceiro irmão que não sobreviveu, tá? Nem se desenvolveu. Aqui é a nossa posição anatômica. Já falamos dela antes, certo? Que aqui a gente vai estar repetindo, porque a gente vai estar falando de outros tipos de posições. Lembrando sempre que essa é a posição anatômica típica do ser humano. As outras posições são posições que nós utilizamos para fazer exame médico, tá? Posições que muitas vezes nós estamos na nossa casa e a gente nem leva em consideração. Mas as outras posições que nós vamos ver são posições para fazer exames médicos, tá? Utilizados
em consultas médicas, para cada tipo de exame. Então, a posição anatômica é uma posição de referência que dá significado aos termos direcionais utilizados na descrição nas partes e regiões do corpo. As discussões sobre o corpo, o modo como se movimenta, sua postura ou relação entre uma e outra área, assume que o corpo como um todo está numa posição específica, chamada posição anatômica. Deste modo, os anatomistas, quando escrevem seus textos, referem-se ao objeto de descrição considerando o indivíduo como se estivesse sempre na posição padronizada. O corpo está numa postura ereta, tá? Então, foi a posição que nós já vimos. Em pé, posição ortotática, ou bípede, com os membros superiores estendidos ao lado do tronco e as palmas das mãos voltadas para frente, tá? Então, é uma posição que nós já acabamos de falar sobre ela. Essa é a típica, posição adequada. Aqui, então, fala para nós a posição supina ou decúbito dorsal. O corpo está deitado com a face voltada para cima, tá? Então, dorsal, posição dorsal. Toda vez que nós vamos se referir a uma posição dessas, tá? De posição para os exames, toda vez que nós vamos citar uma posição, nós sabemos que aquela parte que está falando, aquela estrutura do nosso corpo, ela está se ligada, tá? Por que fala decúbito? Porque é o lugar onde está. Então, decúbito ventral. A minha barriga está no colchão, certo? Então, aqui as costas, é porque está encostado num colchão, numa estrutura, tá? No decúbito, num lugar, tá? Então, posição supina tem dois nomes. Ou ela pode ser chamada de supina ou decúbito dorsal, que é o mais comum. Dorsal, nossas costas. Então, a região das costas, tá? Da coluna está aderente ao decúbito, ali ao colchão, alguma estrutura que está. Então, o corpo está deitado com a face, o nosso rosto voltado para cima. Aqui é a nossa posição prona ou decúbito ventral, também mais conhecido como decúbito ventral. O corpo está deitado com a face voltada para baixo. O ventre, tá? A parte da frente, anterior da nossa barriga, está aderente ao decúbito, certo? E o decúbito lateral, quando o corpo está para o lado, tá? O corpo está deitado de lado, seja lateral esquerda ou lateral direita. Aí depende do qual tipo de exame, o que vai ser feito, tá? Posição de litotomia, muito frequente, né? As mulheres, muito conhecida pelas mulheres, na hora de fazer o Papa Nicolau, tá? É a posição adequada do Papa Nicolau. O corpo está deitado com a face voltada, nosso rosto para cima, tá? Com flexão de 90 graus de quadril, tá? Então, aquela posição, nós colocamos o quadril e levantamos a nossa perna, expondo o períneo, tá? A nossa partezinha lá de baixo. Posição Trendelenburg, tá? O corpo está deitado com a face voltada para cima, com a cabeça sobre a maca, inclinada para baixo, cerca de 40 graus. Então, essa posição é quando elevo os meus pés e abaixo a minha cabeça, tá? Posição normalmente para retornar, tá? Pressão arterial, quando a pressão está muito baixa, para retornar sangue. Posição de Fowler, muito conhecida mais para descanso, principalmente no hospital, tá? Ou quando o paciente vai comer, fazer alimentação, não pode ser deitado, então coloca nessa posição, que é semi-sentado. Muitas pessoas que ficam acamadas em casa também tem muito problema respiratório, e quando você coloca ela em posição de Fowler, aquela posição semi-sentada, a pessoa começa a respirar melhor, tá? Então, é usada mais para descanso, conforto, exames e tratamentos do paciente. Em caso de cardíacos, serve para facilitar a respiração. Então, aqui a gente entra na parte do esqueleto humano, certo, pessoal? É uma estrutura formada por vários ossos e cartilagens, tá? Toda vez que nós falamos em cartilagens, a gente vai estar falando, a gente vai assimilar ela com uma gelatina, sabe, gelatina, que é aquela estrutura que ela é mole,
flexível, mas também ela é firme, tá? Assim é uma cartilagem entre os nossos ossos, entre as nossas estruturas. É aquele tecido que ele é firme, mas que ele é flexível. É através dele que nós conseguimos ter mobilidade no nosso joelho, nas nossas estruturas, certo? Onde um osso, um músculo não tem atrito entre um e o outro, é através de uma cartilagem, tá? Que permitem, entre várias outras funções, a movimentação do nosso corpo. Entre muitas funções que as cartilagens têm, a principal dela é a movimentação do corpo. É um tipo de o esqueleto humano é um tipo de endoesqueleto. Toda vez que nós falamos endo, tá? É aquilo que está dentro, certo? Então, endoesqueleto, o esqueleto que está dentro de nós, certo? Uma vez que se encontra no interior do nosso corpo, sendo formado por mais de 200 ossos. O corpo do ser humano de um adulto é 206 ossos. Ah, mas tem diferença para uma criança? A diferença é quando a criança nasce e vai, assim, ali logo nos primeiros meses que vai se desenvolvendo mais, crescendo, a criança nasce com 70 ossos a mais do que o de um adulto. Nossa, mas o que acontece com esse osso? Né? Ele se quebra? Como que acontece? Não. Por que nasce com 70 ossos a mais? Na verdade, pessoal, vem tudo ossinhos, como é criança e ainda vai se desenvolvendo, esses ossos é tudo em estrutura muito pequenininha, tá? Então, elas vão se juntando, conforme vai se desenvolvendo, vão se juntando e até se formarem um osso, certo? Então, esses 70 ossos a mais, eles se formam em outros ossos, que chega na quantidade de 206 ossos, que é o que o nosso corpo tem, certo?